Oi, pessoal. Então a gente vai fazer a correção aqui da atividade que vocês tinham para fazer essa semana, em torno dessa crônica do Veríssimo, chamada Brincadeira. E vocês tinham um roteiro de leitura para seguir a partir dessa crônica, com algumas perguntas que estão aqui. Então, a gente vai fazer a resposta dessas perguntas em relação a essa leitura, certo? Então, a primeira pergunta, vocês tinham que analisar na crônica os aspectos dessa narrativa. Então, vocês tinham que analisar o enredo, o narrador, o personagem principal, as personagens secundárias, o tempo e o espaço. Vocês não precisavam dizer o que é um enredo ou o que é um narrador. Bastava que vocês aplicassem esses conceitos ao que existe na crônica. Então, o enredo, em poucas palavras, é uma pessoa que resolve passar trotes para as outras e acaba sendo vítima do trote que ela mesma passou. Vítima da pior das hipóteses, né? O narrador é um narrador observador, um narrador onipresente, onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele vê tudo, e ele que faz a mediação entre as cenas, vocês vão ver na próxima questão, numa das próximas questões. O personagem principal, então, é uma pessoa que faz os trotes, é o personagem mais desenvolvido da crônica, porque sendo um texto muito curto, não é normal que sejam personagens muito desenvolvidos, são personagens bem simples, porque o texto em si também é bem simples. E todos os personagens que interagem com esse personagem principal, esse que faz os trotes, são personagens secundárias. Então, elas vão basicamente existir em torno da personagem principal. O tempo é um tempo cronológico, um tempo do relógio mesmo, bem simples. E o espaço pode ser a casa desse personagem principal, onde ele passa o trote, e algumas cenas é na rua. E também temos uma outra casa para a qual o personagem principal foge quando descobre que está sendo vigiada. Então, essa personagem principal, ela se envolve em uma situação, aqui na questão 2, essa é a pergunta, uma situação que promove o desenrolar do roteiro, do enredo, não do roteiro, o roteiro é depois. E pelo fato de ele achar que está fazendo uma brincadeira, o título da crônica é muito sugestivo, né? É brincadeira. É o que o personagem principal achava que estava fazendo. Nós sabemos que não era uma simples brincadeira. Depois ele teve suas consequências, sentiu na pele. Na terceira questão, nós nos debruçamos sobre o plot twist, que é aquela virada na história, aquela parte que nos surpreende. Então, o plot twist dessa história está em torno do personagem principal ser pego ou ser vítima da brincadeira que ele mesmo fazia e acabar pagando com a sua morte. Então, o fato de ele ser confrontado com essa mesma pergunta, enfim, relacionada a um segredo, um suposto segredo que nós sabemos que não existe, é o plot twist da história. Quanto ao ditado popular, o peixe morre pela boca, ele é muito falado para pessoas que falam demais, que têm a boca muito grande. Então, é bem relacionado ao jeito que o peixe é pego pelo anzol, né? O peixe sempre com a boca aberta. Nesse caso aqui, então, a gente pode dizer que esse ditado popular serve muito para o personagem principal, né? Ele foi morto mesmo, literalmente, pela sua boca. Pelo fato de falar o que quiser e quando quiser, sem medo das consequências que depois ele viria a sofrer. Essa questão aqui a gente vai deixar por último, vamos primeiro fazer essa aqui. Então, vocês tinham que, na questão 6, mostrar características desse texto que o tornam uma crônica. A gente pode dizer, então, que é um texto curto, um texto sarcástico, com personagens pouco desenvolvidas. Tem autores que falam que a crônica é como se fosse uma foto do tempo. Ela se debruça sobre um pedaço muito pequeno de tempo. Então, é um acontecimento curto, pouco desenvolvido, normalmente sarcástico ou humorístico. Então, isso tudo a gente pode ver que existe naquele texto que nós lemos. Então, por isso a gente pode sim dizer que ele é uma crônica. Quanto às sessões narrativas, que virariam cenas, a gente pode perceber que elas são mediadas
pelo narrador. Então, aqui nós temos, essa que eu já tinha marcado em amarelo, nós temos o narrador que começa, abre um diálogo aqui também, ó, nós temos o narrador também intervindo, e essa em amarelo, então, é a primeira cena, primeira sessão de diálogo dessa crônica. Aqui em verde nós temos mais uma, então aqui nós temos a intervenção do narrador e aqui embaixo desenrola o diálogo. Aqui temos apenas uma resposta, né? Não, o autor não desenvolve muito esse diálogo, ele já parte para a próxima, que é outras pessoas se tornaram agressivas, então novamente o narrador intervém. Temos aqui o diálogo, mais uma intervenção aqui do narrador. Essa intervenção abre uma sequência de diálogos maior, né? Aqui temos mais uma intervenção do narrador aqui. Mas, enfim, é a mesma cena, porque estão falando os mesmos personagens. Aqui temos mais uma sessão de diálogos mais curtinha, em cinza claro. Em verde aqui, mais uma. Você pode ir parando o vídeo para conferir no seu caderno, no seu texto, se você fez certo, mas eu acho que você acertou, que era muito fácil. E aqui, por último, a cena final, tecnicamente seriam duas, porque temos aqui uma mudança de espaço, inclusive, né? Mas, como se trata desse diálogo aqui, ele leva para o plot twist, então eu considerei uma cena só. Com base nessa separação aqui, dessas cenas, vocês tinham que fazer um roteiro, né? Dessa cena. Então, esse aqui é o que eu fiz. Eu vou só mostrar para vocês com mais detalhes o que eu fiz para vocês conferirem se vocês fizeram certo de vocês, certo? Então, aqui a gente tem a cena. Ela começa com essa sigla aqui, quer dizer interior, quer dizer que é uma cena filmada dentro de um lugar, não é uma cena externa, durante o dia, e aqui o lugar em que ela é filmada, no apartamento do personagem principal. Eu imaginei que fosse um apartamento, mas podia ser uma casa, enfim, aí fica a critério da imaginação de cada um. Começa então com uma descrição breve do que o personagem está fazendo quando começa a cena. Sempre em caixa alta aqui, para ser mais fácil para o ator ou para a atriz, em tese, né, que gravaria esse personagem, localizar a sua fala, com uma breve descrição. Então, aqui a gente tem o personagem principal no primeiro diálogo, eu coloquei aqui em destaque, como ele deveria falar essa fala aqui. É claro que a gente tem que lembrar do vídeo da Luli, né, em que ela diz que a gente não pode cruzar essa barreira. Isso aqui foi só um adendo que eu fiz, porque eu acho que daria mais dramaticidade se a pessoa falasse sussurrando, daria mais verossimilhança para a situação. Então, aqui a resposta da personagem secundária. Eu coloquei personagem secundária 1, porque não tem nomes, né, nos vídeos, enfim, no texto. E ela falou em off, então eu imaginei que a personagem principal apareceria no vídeo e a personagem secundária apenas ouviríamos a sua voz ao telefone, né? Então ela responde aqui, a personagem principal pergunta mais uma vez, faz mais uma fala, aqui temos mais uma, sempre em off, personagem secundária 1, e o diálogo se desenrola até o final aqui, com essa pergunta da personagem principal. Então, vocês podiam escolher a cena 2 dentre várias dessas sessões de diálogo a que vocês achassem melhor, mais interessante, ou mais curta, enfim. Vocês podiam escolher para poder fazer a cena de vocês, o roteirinho de vocês. Lembrando que o narrador é o que faz essa mediação, então é importante levar em consideração o que o narrador diz antes do diálogo começar ou nas intervenções que ele faz durante o texto. Certo? Para qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, aquele que vocês já estão acostumados. Se cuidem aí. E terça-feira eu vou colocar mais uma atividade para a gente fazer lá no sistema beta e também lá no Google Classroom. Então fiquem ligados, tá bom? Um abraço, pessoal, e tchau!